Olha só, Pablo Marçal recorreu a um réu anônimo para falar do uso de drogas por Guilherme Boulos. É o seguinte, né? O Marçal teria acusado um homem que também se chama Guilherme Boulos e que, por coincidência, também é candidato, aliás, nas eleições desse ano, candidato a vereador na cidade de São Paulo pelo Partido Solidariedade. E esse homônimo, sim, tem um processo prévio por uso de drogas, por porte de cocaína, e teria sido ele o objeto da troca que fez o Pablo Marçal ao acusar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, de uso de drogas. Enquanto isso, uma outra informação que nós temos aqui, Fernando Holliday publica vídeo da época que Nunes era vereador e discursou contra a ideologia de gênero. Veja só. Votar contra a ideologia de gênero convencido, convicto e com alma lavada. E eu sou, sabe por quem? Eu sou pela sua família! Serrão, parece que a campanha se esforça para tentar atrair esse eleitorado de direita que pode estar escapando pelas mãos do Nunes, né? Tentando reforçar essa imagem dele de que ele é, sim, um legítimo defensor de pautas conservadoras, né? Rapaz, o negócio está ficando muito animado. Essa campanha eleitoral em São Paulo, a gente não poderia esperar que ela fosse ser tão animada, tão assim disruptiva como agora, né? Os candidatos vão se apresentando, aparecendo, a gente vai conhecendo a verdade sobre eles, mas também vai conhecendo também muita marquetagem. Essa campanha está com excesso de marquetagem. A gente vai ouvir muita historinha até o final das contas. Já temos aí no comício de 7 de setembro a confirmação de que no caminhão em que estará o presidente Jair Bolsonaro também estarão presentes. Ricardo Nunes pediu para estar lá e o Pablo Marçal também. Então, a coisa está, do ponto de vista festivo, muito interessante. Mas o eleitor hoje, o eleitor não é bobo, Vitor. O eleitor ainda vai fazer muitos questionamentos sobre o que se tem que fazer para administrar a cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito problemática, tem uma administração pública que é lerda, que não tem uma eficiência que ela propala ter, ela não é ágil. A gente vê lá, ela tem o sistema de regiões administrativas lá que foi criado na década de 60 do século passado pelo Carlos Lacerda, lá no Rio de Janeiro, né, que são as tais subprefeituras, mas as subprefeituras não têm independência administrativa. Então, São Paulo é uma cidade gigantesca, que tem uma máquina pública de gestão paquidérmica e que não consegue dar as respostas efetivas à gestão que a população demanda. Então, a gente tinha que aproveitar essa campanha desse ano para um grande debate sobre o redimensionamento da gestão de uma cidade tão gigantesca. Até que ponto é possível um prefeito de uma cidade tão gigantesca dar conta dela? A impressão que eu tenho é que o prefeito não dá conta da gestão dessa cidade. O nosso modelo de gestão para algo tão gigantesco é inadequado. E a gente não debate isso. Não está debatendo, a gente não debate a força do poder local. Era o momento agora de se discutir o início de uma campanha para a gente ter o voto distrital no país. E São Paulo é tão gigante que é um lugar por onde poderia se começar esse tipo de processo, para você estudar um novo modelo de representatividade efetiva e que reflita na gestão municipal. Mas a nossa campanha municipal, ela está pobre de debate sobre a coisa certa. Por enquanto, ela está restrita ao fulanismo, ao disse-me-disse, ao xingo outro, vamos ver quem bate mais que o outro, e no final das contas a população de São Paulo nunca fica com a certeza de que tenha um prefeito com a real capacidade de dar conta básica de administrar uma cidade tão complexa. Diga, Coronel. Pois é, eu tenho uma avaliação, olhando aqui talvez pela distância que eu me encontro do Brasil, de que essa eleição em São Paulo, ela é uma eleição em que a esquerda ela não vai participar dessa eleição. Por incrível que pareça, quando eu falo esquerda, eu estou me referindo, obviamente, ao PT, ao PSOL, aos partidos de esquerda mais tradicionais. Muita gente fala do perigo, do risco do Boulos, mas você sabe que cada vez mais eu vejo que São Paulo, as forças de São Paulo, elas são essencialmente
aquelas que já militam durante décadas entre o PT e o PSDB, e o próprio grupo que hoje respalda o atual prefeito e que conta com o apoio do PL nessa grande concertação que foi construída já vislumbrando 2026, o que pode ser feito em 2026, nós sabemos que esse grupo conta, sim, com o MDB, com vários prefeitos, quase 400 prefeitos do Kassab, do PSD, vários deles que migraram do PSDB. O próprio nome do PSD, ele na verdade remete à social-democracia, obviamente. Nós estamos falando do mesmo grupo, do mesmo espectro político. E, de repente, nós temos essa situação do próprio Pablo Marçal, que é um freelancer, mas que tem pautas ali um pouco mais aderentes com o que seria o bolsonarismo. Então, a impressão que eu tenho é que essa disputa em São Paulo, o próprio Lula, quando vai aquele 1º de maio, em que ninguém comparece, ele faz uma propaganda eleitoral antecipada, me parece que o próprio PT, que sempre teve candidato próprio e abriu essa exceção, ele já tinha um acordo que parece ser respaldado até por aquele acordo do vice-presidente, que quando integra essa chapa Alckmin, Lula, gritando Lula, cantando a socialista, né? É uma coisa assim meio estranho, meio artificial, mas parece que esse acordo deveria contemplar o que a gente está vendo em São Paulo, na disputa de São Paulo. Porque a impressão que me dá, com toda sinceridade, é que o PT ele se retirou dessa disputa em São Paulo. Que a esquerda ela já sabe que o candidato da centro-esquerda, da social-democracia, é o atual prefeito. Então é um problema, porque a disputa será, na verdade, entre o centro, a centro-esquerda, a centro-direita ali, que esteve com Bolsonaro, com vários partidos que já vislumbram ali a disputa de 2026, e o bolsonarismo, que vai ter que, no segundo turno, convergir para o anti-Boulos. A única coisa que eu fico pensando é o seguinte: eu queria muito ver isso daí, viu, Serrão? Eu ficaria muito feliz de ver um segundo turno entre o Marçal e o próprio atual prefeito. Seria interessante, porque aí nós teríamos o bolsonarismo e a centro-esquerda, e eu provavelmente toda a esquerda votaria no atual prefeito. Veja que coisa. Então, nós temos ali uma situação muito interessante, muito exótica na minha avaliação, mas que já representa o capital político do presidente Bolsonaro a serviço desses políticos profissionais. Vamos ver no que vai dar isso daí. Mas eu creio que, ao contrário do que muita gente fala, não vejo o Boulos com risco de ser eleito, não. Tomara que eu esteja certo, que eu não queime a minha língua. Oi, Serrão, diga. Apenas curto e grosso. Ninguém poderia esperar que Guilherme Boulos fosse ter um início de campanha, ele parecia o homem poderoso da esquerda, que ele tivesse ter uma campanha tão desmoralizada logo de cara. Foi desmoralizado, foi espancado no debate, logo em seguida foi alvejado por aquela história das reclamações do Pablo Marçal, logo em seguida veio o momento crucial da carteira de trabalho e o fechamento com chave de ouro, o hino nacional woke que foi cantado. Aquela ali foi para enterrar a candidatura do PSOL.